Olá, boa tarde a todos. Agradeço ao Nick pela oportunidade de poder falar um pouco para vocês sobre algo disruptivo. Até então, a gente tem ouvido muito palestras técnicas, e eu trouxe aqui, principalmente, uma mensagem para quem decide, para quem realmente sente aonde dói mais, que é o bolso. A ideia é trazer para vocês, para que a gente possa olhar alguns pontos, quando a gente fala de investimento em ISP, naquele cenário em que somos cobrados por resultado, em que justamente a análise estratégica de investimento para ISP leva para que a gente olhe para o nosso plano de negócio, para que a gente realmente se questione se nós estamos efetivamente trazendo o resultado planejado. É muito interessante porque, anualmente, a gente para em alguns momentos, ou mesmo enquanto o avião está andando, a gente está planejando o que nós vamos fazer na sequência. Essa sequência pode ser mensal, pode ser dentro do próprio ano, pode ser no próximo ano, pode ser numa visão maior, 3, 5, 10 anos pela frente. Como que nós queremos crescer a empresa? Quais os resultados esperados, ou o que nossos investidores exigem que a gente entregue? Quando a gente fala em números, quando a gente fala em trazer resultados, o EBITDA da companhia, quando a gente fala realmente no lucro da companhia, a gente olha para dentro de casa e desdobra isso num certo cenário, que envolve a empresa como um todo. Então, realmente, quando a gente olha numa disciplina financeira, a gente se questiona, e temos que fazer isso. O decisor, ele tem que olhar de uma maneira muito rígida para aquilo que foi planejado e aquilo que está acontecendo efetivamente. Então, me permitam trazer agora para vocês, nesses minutos que a gente vai falar, uma experiência vivida. Eu trabalhei em algumas operadoras no passado, eu estou trabalhando como diretor de consultoria na PS, Professional Service, uma empresa voltada à gestão de Core IP, serviços em Core IP, né, dentro de um cenário que nós todos estamos falando aqui. Passei profissionalmente pela Telefônica Vivo, cuidando lá da engenharia de rede, e um pouco antes cuidava de todo o core de dados da GVT. E lá dentro, né, nessa experiência, eu tive a oportunidade de falar muito de resultado, de entrega, de planejamento, de defesa de budget, de levar para a companhia, para os investidores, um plano de negócio e depois, aprovado, né, o plano de negócio, alinhando, criando expectativas para a empresa dessas entregas, passar o ano fazendo essas entregas. Mas de que forma? Como que isso acontece? Efetivamente, a visão do teu plano anual, como é que você faz esse acompanhamento? É natural, ou isso aqui é o mais usual, quando a gente olha e fala que nós estamos olhando o ano em quarters. Né? Normalmente, nos nossos números financeiros, o mercado financeiro fecha quarter a quarter. A cada 3 meses, a gente apresenta o resultado da empresa. Então, Q1, Q2, Q3, Q4, como é que a gente segue isso aqui durante o ano? É muito interessante quando a gente pega e olha a empresa como um todo, as suas diversas áreas, né, quais os resultados e qual a dedicação que cada área está tendo, como que ela está trazendo o resultado para a companhia para atender o plano como um todo. Pois bem, quando a gente está olhando isso de uma maneira em execução, quer dizer, o avião está andando aqui, ao mesmo tempo, a gente está olhando para frente como que a gente vai encadear as próximas ações. A construção do plano anual do próximo ano, ele tem que estar muito bem alinhado com as expectativas globais da empresa como um todo, para os seus investidores, para as diversas áreas que o compõem, para o funcionário lá na ponta, que tem que entender o resultado do seu trabalho, efetivamente o que ele faz, ou por que ele faz. Quando isso acontece, quando você consegue comprometer as diversas áreas da empresa, todos na mesma direção, você como o autor, mestre, o cara que olha e que aprova e que cobra e que realmente coordena, não importa se estamos falando que você é o dono, que você é o diretor, que você é o gerente, que você é o especialista ou o líder de uma certa equipe. Nós estamos falando aqui de efetivamente ter
o compromisso, né, das pessoas das diversas áreas realmente enfronhada no resultado, na sua entrega. Parece fácil. Ah, lá na minha empresa acontece isso, está todo mundo alinhado. Ah, tudo bem, mas o resultado não vem. Ou se vem torto, ou se esperava determinado resultado e a coisa acaba não acontecendo na mesma velocidade. Quando a gente começa a olhar o acompanhamento efetivo do planejado versus o realizado, aqui ilustrando uma linha azul com uma linha laranja, efetivamente, como é que se acompanha isso? Como é que, efetivamente, o que nós chamamos de desvios são tratados na empresa? Por que isso se torna relevante? Porque, na medida que você, que é o responsável em que a sua parte do corpo vai doer se você não administrar bem, que é o bolso, efetivamente você ficar liberando a execução de CAPEX a todo momento, mais OPEX, porque vou ter que contratar novos circuitos, mais contratação de gente, mais isso, mais aquilo, em que destoa do teu plano de negócio, efetivamente a coisa não está legal. Como é que você trata efetivamente esses desvios? Como é que você realmente monta ou exige o plano de ação das diversas áreas, aquelas que anteriormente se comprometeram com a empresa, para que a coisa aconteça? Quando a gente olha num certo problema, num certo desvio que apareceu, quando a gente olha o acompanhamento em que o realizado sugere algo superior ao que a gente esperava, né, nós temos um problema. É bom ou ruim? Depende. Por que depende? Se a área de vendas nos traz um estouro de vendas, eu abri lá numa determinada cidade, estava prevendo vender 10 mil em 3 meses, já no primeiro mês já estou em 12, excelente. A empresa vai ficar muito feliz pelas receitas que virão na sequência. Porém, há outras consequências em relação a isso, que tem que ser tratado. Quando a gente fala em desvio, significa que nós, como gestor, temos que acompanhar rigorosamente o planejado. Então, falar de problema bom é muito relativo. Alguns vão rir, comemorar, outros vão chorar. Por quê? Porque o problema ruim, da mesma forma que vendas vendeu muito acima do planejado, por exemplo, a área de engenharia vai ter o seu desvio de forma negativa. Vai faltar equipamento, vai faltar banda, vai faltar no tempo correto para que se ative o cliente na velocidade que se espera, porque faltou CPE, vendeu muito superior ao que ele tinha comprado. Então, problema bom ou ruim é muito relativo. O fato é que você, como gestor, você, como o cara que acompanha o andar da carruagem, tem que ficar efetivamente em cima para que a coisa aconteça na linha do planejado. Quando eu falo linha do planejado, significa que as coisas têm que andar conforme o previsto. Evidentemente, isso é o mundo ideal, na prática não acontece. E aí vem justamente a proposta que eu chamo a atenção de vocês da disciplina financeira, da disciplina e da rotina de determinar o acompanhamento regular de tudo que se espera. Quando a gente percebe, esses desvios se tornam, né, o famoso ou o conhecido a boca do jacaré, que a coisa se torna tão distante entre si, a coisa vai se tornando a um passo que fica difícil um plano de ação dar conta de resolver o problema. Então, pessoal, a mensagem clara que nós temos que olhar, que, primeiro, a parte que nos dói é o bolso. Você, como decisor, tem que olhar de forma insistente, regular, de forma austera, o andar das atividades nas entregas prometidas do plano de negócio. Evidentemente, quando a gente olha que problema é sempre problema, no sentido de desvio, se há desvio, há um problema. É bom ou ruim? Depende. É legal, puxa, vendemos mais, mas as outras áreas estão sendo penalizadas. Isso significa que qualquer desvio é um problema que traz impacto para a empresa. E nós, ou vocês como gestor, como aquele cara que vai olhar para os investidores
e se espera budgets que, EBITDAs que realmente extrapola ao final do ano ou a cada quarter números que o mercado apostou na sua empresa, a gente tem que ser muito rígido nos resultados. Para isso, o modelo de disciplina financeira exige plano de negócio, exige que você acompanhe de forma muito austera e o teu plano de ação amarrado a cada desvio identificado. Quando a gente... desculpe, deixa eu voltar aqui. Tem um botãozinho aqui, esse aqui. Quando a gente fala nesse acompanhamento do planejamento, acompanhamento rigoroso, identificação dos desvios e cada desvio ter o seu plano de ação, parece simples, mas a atitude de fazer a gestão austera faz com que você atinja as suas metas. Se você tem que fazer reunião semanal, se você tem que fazer reunião diária, se você tem que olhar para o seu diretor de vendas e dar um apertão, olhar para o seu diretor de operações, olhar para o seu diretor de regional, ou que seja, a sua equipe como um todo, e apertar no sentido de que todo o plano de ação realmente corrija o desvio que vem acontecendo, ou faça. Uma coisa é, durante o dia, a gente trabalhar de uma maneira muito austera. Outra coisa, no final do dia, a gente sair tomar cerveja. Amizade, a parte dos negócios. Porque dinheiro não leva desaforo. O resultado tem que aparecer. O resultado ele é mandatório no sentido do planejado. Então, experiências passadas, por onde eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente conseguiu efetivamente fazer com que os resultados aparecessem no tempo, na expectativa planejada, no momento certo, através de muitos planos de ação, quando o desvio era identificado. E a coisa tinha que ser muito dinâmica, semanalmente, diariamente, a todo momento, as áreas integradas, né? Quando o marketing bolava um produto novo, que não estava previsto no ano, convencia a empresa, conseguia budget, era uma maravilha, todo mundo comemorava, a pressão vinha em cima da área técnica para desenvolver, adaptar a rede, fazer com que aquele produto pudesse ser vendido o mais rápido possível, para trazer as receitas que já foram plugadas no novo budget da empresa, e a área técnica ficava louca. Algumas vezes a área técnica previa lá o seu crescimento, dentro de um certo nível de OPEX para comprar banda, por exemplo, por motivos que não estava no controle da empresa, o mercado passou a consumir mais, a banda foi consumido acima do previsto e tinha-se que ir lá na área financeira pedir grana, pedir mais investimento para poder aumentar o OPEX da companhia. São problemas bons ou ruins que têm que ser tratados com plano de ação de maneira efetiva. Então, pessoal, a ideia é justamente ser insistente nesse ciclo, de maneira que você dê conta das entregas dentro do planejado. Então, a mensagem parece muito simples, mas ela só funciona na medida que você perceber que teu bolso dói, que não dá para ficar simplesmente liberando ou tratando a parte financeira de uma maneira descontrolada ou sem uma ação mais efetiva, e exigir das partes as suas entregas, no tempo, na hora e nas condições planejadas. E aqui, uma pequena mensagem no sentido de que a PS pode, né, ajudar no sentido de serviços de core, de engenharia de core, olhando todo o pilar técnico para que a gente possa vir ajudá-los. Essa mensagem que eu trouxe para vocês. Muito obrigado. Me coloco à disposição aí para perguntas. Estamos com o stand aqui fora. Perguntas para o João Fábio. Eu vou fazer uma pergunta. Curiosidade. Com relação a, não sei, hoje, principalmente no mercado de SPs ou mesmo de empresas, a questão da empresa familiar, né? Como é que você tem visto isso? Se as empresas estão
se profissionalizando ou ainda tem muito dessa, vou abrir um provedor comigo, ou com meu primo, com meu irmão, tal? Como é que você vê isso? O que eu tenho identificado no mercado, nós temos um momento muito interessante em que grandes operadoras, no tempo, acabaram, algumas delas, estagnando ou não tomando ações, abrindo espaço para que esse nosso mercado de ISP crescesse, que é o que estamos fazendo agora. Muitos ISPs, Brasil como um todo. Pois bem, as grandes operadoras ainda dão passos lentos, os ISPs estão crescendo bastante, e o contexto de ser familiar ou não é um detalhe de investimento em que o provedor nasce com a expectativa de fazer as suas receitas, normalmente olha para uma determinada região, aquela região, vou botar lá GPON, vou começar a atender, começo com 1.000, com 5.000, com 10.000, e começo a expandir a minha rede para outras cidades. O fato de ser familiar ou não é uma questão de que o resultado aparecendo, outras formas de investimento ou investidores começam a aportar naquele contexto. Né? Há exemplos de que o camarada lá no interior, ele é fazendeiro, criava gado, não sei o quê, se animou lá com o menininho da região, montou-se um provedor, hoje ele está atuando de forma muito expressiva na região, atendendo lá inúmeros clientes naquela determinada região. Mas é familiar, o cara que é dono é um fazendeiro, o que ele entende é gado. Não, o que ele entende é dinheiro. Gado é apenas um dos detalhes da forma de negócio dele. Provedor é outro negócio. Aqui, nós estamos falando em resultado financeiro. Nós estamos falando em que você abrir um negócio, espera botar $1 e, em um certo período, retornar $3. Se você não está convencido de que você vai botar $1 e vai retornar $3 em determinado cenário, tempo, você não vai botar esse $1. Então, se alguns estão, de uma maneira muito emotiva, botando o seu dinheiro sem ter um plano de negócio robusto, que realmente mostre o resultado financeiro, melhor deixar na poupança. Entende? No sentido de que nós estamos falando em meios de poder fazer o investimento dar certo. Outra coisa que tem acontecido, só para fechar a sua pergunta, é que o volume de redes que nós temos hoje no Brasil é muito interessante, temos mais de 3.000 ISPs efetivamente trocando dados nos IXBRs do Brasil, e a gente percebe que há um movimento de fusão, aquisição, há provedor que quer ser vendido, há outro que quer ser comprado, há outro que quer fundir, que somar esforços e tal. Na prática, a gente percebe que, regionalmente, há um reforço de estratégia de investimento no atendimento de qualidade para os seus clientes, com um retorno esperado financeiro cada vez mais interessante. Obrigado, João Fábio. Valeu. Obrigado. Salve de palmas.